Espero que esteja todo mundo aqui acordado depois do almoço, né? Para a gente ouvir essa super palestra. Meu nome é Aline Eckel, eu sou diretora de sucesso da Vetex. E estou muito animada aqui com o tema que a gente vai falar agora nesse palco, que é sobre o uso da inteligência artificial no varejo, né? Como realmente vocês vão poder ter mais eficiência no negócio de vocês. E eu estou muito feliz de ter aqui um grande profissional com muita experiência de inteligência artificial, que é o diretor de inovação e corporate venture do iFood, o Marcos Gurgel. Obrigada, Marcos, por estar aqui com a gente. Por favor, sobe aqui no palco. E queria agradecer imensamente ao Marcos, porque, gente, ele sofreu um acidente semana passada, ele estava nos Estados Unidos e ele voltou. Agora ele está tomando um Red Bull, ele está virado para estar aqui presente com vocês. Então, obrigada de coração, Marcos. E aí o Marcos vai contar um pouco aqui das tendências globais, que ele tem muita vivência, e também de como aplicar inteligência artificial na prática, tá? O palco está com você. Obrigado, Aline. Alô. O pessoal acho que não está refletindo aqui a apresentação. Tá bom. Enquanto o pessoal está subindo a apresentação, vamos lá. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Aê, boa. Prazer, para quem não me conhece, Gurgel. A Aline já fez o prazer de apresentar. Uma pergunta que para mim é sempre importante saber. Quem efetivamente aqui já está trabalhando com inteligência artificial, por favor? Tá. Quem que é da área de inteligência artificial? Quando eu digo área assim, o departamento de inteligência artificial de alguma empresa. Pouca gente. Varejo. E varejo já utilizando inteligência artificial? Pouca. Cara, vamos falar depois, eu queria conhecer e saber o que você está fazendo. Última pergunta antes de começar é o seguinte. Estava no voo, a Aline me falou, me conta o que você viu na China, me conta o que você viu na Califórnia, me conta o que você viu, o que vocês estão vendo no iFood, me conta os modelos que vocês estão vendo. Falei, cara, Aline, em 30 minutos não vai dar. Mas, só para eu ter uma ideia, o que é mais interessante para vocês? A gente está trabalhando com inteligência artificial nos últimos 5 anos. Tem algumas lições do que a gente aprendeu em relação a isso. E tem uma porrada de demo de mostrar o que a gente está fazendo lá. O que é mais interessante ou mais importante para vocês? Lições ou as demos? Bom, beleza, só para me organizar. Como a Aline falou, cara, acabei de voltar, pousei, tem meia hora voltando do escritório do Google. Eu poderia garantir para vocês o seguinte, não é à toa que o Google está double win em relação à inteligência artificial. A última pesquisa do MIT, quando pergunta para os principais executivos do mundo, a top priority deles, num Pareto, já é efetivamente praticamente 80% dos executivos escalar a inteligência artificial dentro das suas empresas. E o interessante quando você olha para isso é que quem já é early adopter de inteligência artificial, a grande diferença entre os old adopters, vamos colocar dessa forma, dos high performers, é que os high performers estão querendo criar mais produtos e criar mais valor com isso. O porquê disso, a pesquisa da Bain março de 2014, mostra que normalmente o pessoal que tem utilizado inteligência artificial gerando 2 vezes mais revenue e profit em relação a quem não está utilizando isso de maneira responsiva. Ponto interessante do BSV ontem, né, anteontem, no Silicon Valley. Conversei com mais ou menos 78 investidores, fundos de VC. Né? E aí você pergunta, porra, teu fundo é o quê? Não, meu fundo é agnóstico, a gente aposta em todos. Mas quando você vai ver e pergunta efetivamente em qual tecnologia você está interessada, top 1 desses caras efetivamente continua sendo inteligência artificial. Dado isso, Brasil, primeiro ponto, cara, é quem está puxando isso dentro da América Latina de uma maneira geral. E tem um outro ponto que, se você for olhar, quando você vê pre-money valuation das empresas de startups comparadas com de outros segmentos, você vê um salto, cara, gigantesco e, efetivamente, aqui é quase que uma provocação de se isso faz sentido ou não faz sentido. A Aline me perguntou, tá, cara, o que você viu na China? Um monte de coisa interessante acontecendo na China, menos startups apostando dentro de AI e mais
vou chamar assim de Big Corps, né? Empresas como a Alibaba, Baidu, a Tencent, que é uma empresa investida pela Prosus, que é a controladora do iFood. E acho que o ponto mais interessante que a gente aprendeu na China com a Tencent é o seguinte: a Tencent tem o seu modelo proprietário, é um modelo open source, e o principal motivo deles terem feito isso é: eu vou criar o meu modelo proprietário para eu fazer criação de produtos e serviços para dentro da Tencent. Hoje já são mais de 50, vou chamar, novos produtos que a Tencent oferece com o uso do seu, digamos, do seu LLM próprio. Aí eu vou parar aqui e vou mostrar, tem um livro do Kai-Fu Lin que mostra assim, por que a China está aí efetivamente, né, voando em relação a isso. E ele chama de Perception AI. Ponto de Perception AI, cara, que é visual na China, a China consegue interpretar muito melhor a leitura do ambiente, do varejo, do que está acontecendo dentro de uma loja física e jogar isso para online numa velocidade maior do que a gente consegue fazer no Brasil, maior do que o pessoal consegue fazer nos Estados Unidos. Pausa aqui, eu vou tentar falar, cara, beleza, pegou um monte de porrada de coisa aqui, Gurgel, mas assim, o que vocês estão fazendo hoje de inteligência artificial dentro do iFood? A gente trabalha com inteligência artificial tem 5 anos. A gente tem 1.200 pessoas no time hoje de engenharia mais data fazendo isso. E a gente tem hoje um número que eu fico contente de dizer, quase 5.000 funcionários trabalhando com inteligência artificial. Vírgula, iFood tem 6.000 e poucos funcionários. Eu estou falando que mais de 80% dos funcionários do iFood usam isso. Agora, top 5 lições do que a gente aprendeu nos últimos 12 meses em relação a 118 projetos de inteligência artificial dentro do iFood. Primeiro ponto, cara, e isso não tem discussão. É da porta para fora ou da porta para dentro? Meu amigo ali que falou que, porra, tá no varejo e vai fazer. É para o cliente ou é para a tua eficiência interna? E o interessante é que se você olhar, né, você pega a pesquisa da Gartner desse ano, você fala, pô, você está considerando utilizar a inteligência artificial? Tô. 50% eu vou usar para fora, 50% eu vou usar para dentro. Agora, a partir do momento que o cara começa a fazer, você vê que o uso interno cai para menos de 30%. O drive por conta de você querer rentabilizar o uso de inteligência artificial, ele é tão grande que as pessoas estão entrando no vício de, puta, eu vou começar a testar, mas eu vou tentar criar por parte disso um produto e eu vou tentar colocar a porta para fora isso. A gente botou o nosso primeiro produto na mão do cliente, pequena amostra, depois que a gente tinha feito 240 testes de inteligência artificial com outros produtos dentro de casa. A pesquisa da Bain desse ano mostra e confirma isso. As pessoas que estão indo melhor dentro de inteligência artificial são justamente aquelas que estão começando, olhando primeiro para o que o meu amigo falou ali, produtividade. Primeiro eu olho para dentro de casa, para depois eu pensar em revenue oriented, né? O segundo ponto que é importante, e assim, pô, só fazer uma pesquisa rápida. Qual que é a empresa de vocês que está pensando em utilizar inteligência artificial? Levanta a mão, por favor. Imaginei que seria muito mais. Quando você pega ali, assim, você está aware de inteligência artificial, a pesquisa da BCG mostra praticamente 80% das empresas. Não, estou considerando, porra, eu vou utilizar, é muito bacana, vamos fazer. Quando você entra mesmo e pergunta, mas você está fazendo, esse número cai para 14%. E eu vou contar a história que foi o seguinte, em fevereiro de 2023, Fabrício vai para a China, conversa com a Meituan, volta de lá e fala, Gurgel, vamos parar a porra toda, temos que entrar dentro de inteligência artificial. E tal, passou, todo mundo falando, toda reunião a gente falava, inteligência artificial é interessante, vamos. Um mês depois, a pergunta do Fabrício, e aí? O que vocês já fizeram de inteligência artificial? E aí ficou um olhando para a cara do outro, aquela coisa meio assim. E a grande verdade é que se você deixar, daqui a 6 meses vocês vão estar continuando trocando e-mail, report, PDF, falando sobre isso e a coisa não começa. Uma coisa que funcionou muito bem dentro do iFood é o que a gente chama de força controlada. A gente efetivamente parou o iFood. E imagino que, porra, deve ter sido um saco para vocês, porque deve ter dado muita merda no dia que a gente fez isso. A gente parou a companhia durante 3 dias inteiro. Para quê? Para fazer, independente do modelo, a gente fez via hackathon, mas a gente parou efetivamente o time e falou, cara, a gente vai parar a companhia para a companhia começar a fazer isso.
Porque se eu não fizer isso, a gente vai dar mais 3 meses, 6 meses, 9 meses, e a gente vai estar continuando falando, aware, mas não começa nada. Qual que é o ponto mais interessante do hackathon que a gente fez? Cara, um monte de gente, um monte de time, foi super legal, foi divertido e tudo mais. O gráfico mais importante desse gráfico não está desse lado de cada um. É aquilo ali. A gente pegou 1.200 pessoas que participaram desse hackathon e perguntou para eles, antes de começar o hackathon, cara, o que você conhece de AI? E eu estou falando aqui de designers, pessoal do jurídico, pessoal de compras, pessoal da área comercial, e a grande maioria, ou desconhecido e iniciantes. Esse evento foram 3 dias apenas. E em 3 dias a gente pergunta isso de novo para essas 1.200 pessoas e a gente move a curva de conhecimento da companhia inteira para um nível de intermediário. Ou seja, foi uma forma meio abrupta, mas necessária da gente pegar e falar, cara, eu preciso que o meu time comece a fazer isso. Qual que é o terceiro ponto que é relacionado a isso que funcionou? Quando você faz essa força abrupta, você começa a trabalhar com o que a gente chama de similar approach. Uma coisa é eu virar para o meu amigo e falar aqui assim, cara, pensa num projeto, vamos começar a trabalhar. Eu viro para ele e falo o mesmo, viro para você e falo o mesmo, e a gente vai ter aqui 120 ideias que apareceram ali. Uma coisa diferente é eu virar para você e falar assim, cara, eu vou te dar um problema e vocês 3 aqui vão tentar atacar esse problema, vocês 4 vão tentar atacar o mesmo problema e eles 4 vão tentar atacar o mesmo problema. O que vai acontecer é que você vai ter squads, times pequenos, cada um deles tendo diferentes approaches para um determinado, digamos, mesma solução. E o que a gente fez no final foi pegar, cara, o prompt dele está muito bom, mas a interface de produto dele está muito melhor. E a ideia de como implementar isso ou colocar isso na mão do entregador está melhor do que eles todos. E no final das contas a gente combinou todas essas propostas, ao invés de pegar e falar assim, puta, eu vou usar essa ideia como se fosse um prêmio mesmo, falar, o vencedor é você. Puta, não fazia sentido. Ganhou prêmiozinho e tal, teve, sim, foi legal. Mas no final, na hora da implementação, o que a gente fez foi pegar um pedaço do teu projeto, com um pedaço do teu prompt, com um pedaço do teu code, com a área de CX dele, juntar isso e o produto que foi para a rua é uma combinação disso tudo. Quarta dica, e essa dica é meio quase teórica, mas, puta, para mim mudou a vida quando eu vi isso. Slide feio. Qual que é a diferença de um programa para um projeto? E essa parte daqui em verde, claro, para mim é a mais importante de todas. Cara, um programa é a interconexão de uma porrada de projetos. Ah, Gurgel, isso aí é um PMO, isso aí é uma... Não é. Porque um programa, ele efetivamente tem a característica de ser uma coisa de longo prazo para a companhia e não uma coisa de início, meio e fim. Quando você pensa nisso, você, em vez de ter um gerenciamento de projeto, um escritório de gerenciamento de projeto, o que a gente montou foi efetivamente o que a gente chama de Genplat, uma plataforma de Generative AI dentro da companhia, que hoje essa plataforma ela é organizada e ela é multiplataforma, ou seja, se eles estiverem trabalhando com texto, com imagem, eu tenho um servidor de LLM para isso. Se vocês estiverem trabalhando com vídeo para texto, eu tenho outro provedor de LLM para isso. Se eles estiverem trabalhando de texto para ação, eu tenho outro provedor de LLM para isso. E eu consigo combinar 100% dos requests da companhia dentro de um único lugar que consegue dividir isso da melhor maneira possível. Entendi porra nenhuma, Gurgel. Por que isso aqui é importante? Cara, isso é importante pelo seguinte. A partir do momento que você tem um cara que nem o Fabrício, que eu não sei se quem conhece aqui, gritando no teu ouvido, falando, bora, porra! Inteligência artificial. Cara, a primeira coisa que você faz é abrir na tua conta pessoal uma conta dentro do OpenAI e começa a transitar dado da companhia lá dentro para começar a rodar teste. Fudeu. Então, assim, se você não tem o que a gente está chamando de uma plataforma, o teu problema de segurança de dados esvaiu. Você tem 6.000 pessoas fazendo testes completamente desacompanhados e o teu risco de segurança vai lá em cima. Essa aqui, para a gente, era, digamos assim, o principal ponto da gente ter o que a gente chama de Genplat. O segundo ponto, na verdade, é que cobre tudo. A questão de governança de você pegar, porra, esse teu projeto que você está propondo agora é muito interessante. Só que o time dela está fazendo algo muito similar e o teu prompt pode ser utilizado, uma parte do prompt dela. Você começa a ajudar com que os projetos tenham um pouco mais de similaridade. E um ponto que o pessoal não gosta de falar. Cara, seja a inteligência artificial tradicional ou particularmente falando de GenAI, cara, é caro. É caro pra cacete.
É legal? É legal, mas é muito caro. A rentabilidade em relação a isso, o ROI em relação a isso, cara, a gente vai descobrir isso daqui a anos, não é de agora. E você ter mensuração para saber se um determinado tipo de pedido de delivery está fazendo apenas sentido ou não você fazer usando inteligência artificial ou não, você tem que ter o que a gente está chamando de emplat para fazer um controle de custos em relação à quantidade de requests que você está fazendo. Último ponto em relação a dicas. Cara, o iFood talvez seja uma das empresas menos hierárquicas que eu já trabalhei na minha vida. E é, efetivamente, a hora de você trabalhar com inteligência artificial uma questão de estrutura e liderança. Vamos lá, Gurgel, o que você quer dizer com isso? Eu tive que dar uma apagada ali, mas a figura que está ali em cima, usando uma coisa chamada Paia, que é o nosso bot interno embedado dentro do Slack, que é a ferramenta de comunicação da companhia. Ele é vamos chamar um chat GPT nosso interno, uma tecnologia nossa criada em conjunto com a Prozos. Eu tenho o presidente da companhia usando isso, em média, 25 a 30 vezes por dia. E aí imagina se você responde para ele e você vê o teu chefe, o presidente da empresa, usando isso 30 vezes por dia, e passou uma semana, cara, você não usou. E na semana seguinte você vê o C-Level inteiro usando e você não usou. E depois você vê, cara, todos os diretores da companhia trabalhando e fazendo o dia inteiro deles em cima disso e você não usou. Não é uma questão de shame, eu não quero pegar e te botar pressão, mas é efetivamente um ponto onde a liderança do iFood não virou para você e falou o seguinte, cara, pega você e o teu time, vai aprender AI e que isso é importante para a gente. Começou de cima. Eles são hoje os maiores usuários, vou chamar de inteligência artificial dentro da companhia. Aqui, sem mostrar nomes, mas é só para vocês terem ideia da quantidade do time dessas pessoas de dentro do C-Level que utilizam diariamente inteligência artificial dentro deles. Só por um sinal, esse cara aqui no meio de vermelho, o do lado de cá, é o nosso VP de Legal. 88% do time de Legal do iFood usa inteligência artificial diariamente. Por que eu estava perguntando mais cedo assim, tem gente da área de AI? Quem constrói o prompt, quem constrói a ferramenta de Legal utilizando inteligência artificial, não é uma área de data ou de tecnologia e aplicada pelos advogados. São advogados criando suas próprias ferramentas. São os times de procurement criando suas próprias ferramentas. É o time de saque, de atendimento ao cliente, criando suas próprias ferramentas. Vou acelerar, meu tempo está acabando. Cara, estrutura, blá, 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 blá. Aline, combinei contigo. Vamos pôr um pouquinho de lição, mas vamos para o ponto que é mais importante. Jet ski, não sei quem conhece a terminologia, é a forma como a gente toca os nossos projetos de inovação interna. Cara, e aqui eu vou ser rápido, só por questões de tempo, e eu me coloco 100% à disposição depois de vocês, assim, de explicar o que a gente está fazendo nos casos de uso de inteligência artificial dentro da companhia. Começar com o primeiro aqui, detecção de fraude. Não sei quem já tentou ser entregador ou quem entende como faz entrega dentro do iFood, mas para a pessoa começar o dia, ela tem que pegar o celular, tirar uma foto, mostrar que está na moto, que está no capacete, aquela foto é endereçada, é entendida que o cara está pronto para pilotar e ele digamos assim, ele é liberado pela plataforma. E aquilo ali não é sacanagem, aquilo ali é verdade, tá? São fotos que a gente recebe diariamente de pessoas com máscara ou dentro de um carro, e a inteligência artificial hoje para a gente, ela lê esse tipo de informação e fala, cara, esse sujeito está de óculos, sem capacete, e pela sombra disso, ele está dentro do carro. Eu não bloqueio e não autorizo esse cara a começar a trabalhar. Apenas um caso. Jurídico, que eu estava comentando. Cara, quantos de vocês recebem ou já passaram pela situação de, porra, vamos fazer negócio? Você tem template da tua minuta de contrato? Tenho. Quer a minha? Manda a tua. Não, manda a minha, manda a tua. Fica naquela. O que a gente fez? Cara, desculpa o termo, foda-se, manda o que você quiser. E aqui, a gente pega e recebe absolutamente qualquer modelo de contrato. A gente joga isso para dentro de uma base de inteligência artificial. A nossa inteligência artificial casa as cláusulas do teu contrato, da tua minuta de contrato, com todas as cláusulas do nosso, ranqueia e dá a classificação de risco de cada uma das cláusulas e aponta ao final o grau de risco para falar, cara, esse contrato eu posso assinar. Ou se ele não puder assinar, fala, cara, na cláusula 4 você precisa fazer esse tipo de alteração. Resumo da ópera, a gente falou que a redução do tempo de
leitura e validação de contrato hoje dentro do iFood caiu em algo próximo de 96%. Análise de dados. Cara, hoje eu posso ter o orgulho de falar que absolutamente ninguém do iFood monta PPT. Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa da área financeira que estava montando uma apresentação, ela vai dentro do nosso Slack e fala, cara, eu preciso pegar a informação de vendas do iFood do último mês. Essa query vai para dentro do nosso data lake, puxa essa informação, já traz isso em dados. Eu pego esse dado e falo, cara, não, legal, mas eu quero saber quanto disso é pedido de almoço, quanto disso é pedido de jantar. A própria inteligência artificial já pega e já me constrói esse dado. Utilização, assim, bacana, legal. Muda um pouco de vida, ganha muito eficiência na hora de você fazer isso. Que é um caso mais interessante de dados, o Diego Barreto, que era para estar aqui, ele acabou de fazer um planejamento e ele fez um negócio para a gente fazer uma das contas que é mais importante para a gente, que é previsibilidade de receita. Né? E ele pegou o seguinte, ele dividiu 2 times dentro da área de FP&A dele. Pegou esse time e falou o seguinte, cara, calcula quanto que vai ser a nossa receita diária nos próximos 3 meses. E pegou outras 2 pessoas aqui e falou, faz a mesma coisa, só que usando o AI. Sem fazer mistério, né? Não precisa nem falar. O time que fez, utilizando inteligência artificial, errou a receita diária do iFood por 2 centavos. A gente nunca na história tinha tido um grau de assertividade tão grande. Qual que é o pulo do gato nessa brincadeira? Ah, que o modelo era muito interessante, muito inteligente? Não. Mas que o modelo ele ia te fazendo perguntas de você está levando em consideração chuva? Você está levando em consideração que semana que vem tem feriado? Você está levando em consideração que, pode ter o dia da pizza e a gente não está levando isso... Ou seja, o modelo ia te provocando para você ter um forecast cada vez mais assertivo. E isso está no estudo da Bain exatamente mostrando que é um dos maiores ganhos de inteligência artificial você começar a fazer Advanced Planning e Advanced Planning cada vez mais acurados. Vamos lá, casos de suporte interno que eu tinha comentado contigo, Aline. 6.600 pessoas dentro do iFood. Nosso sistema de metas de certa forma, meio complicado. E, basicamente, a pessoa de performance virou e falou, eu não consigo pegar e ter quase 700 mensagens de dúvida para responder por dia em relação a isso. Pode deixar, em 5 minutos eu não vou conseguir fazer nem um terço da apresentação. E o cara, ele conseguiu botar absolutamente todos os pontos do nosso sistema de gestão dentro de um bot, onde hoje esse bot responde praticamente todas as dúvidas. No final das contas, assim, aqui eu não quero usar esse termo, mas papo aberto, né, Aline? A gente está falando, cara, de eficiência e efetivamente de corte de custos. A gente está falando de você ter um time gigante para fazer isso e, eventualmente, ter uma pessoa para administrar isso aqui. Né? Fast Reporting. Cadê a Lelê? Achei a Lelê. Cara, a Letícia, semana passada, retrasada, fez a entrevista com um cara que é muito famoso dentro da área de food delivery. Passou 3 horas conversando com um cara chamado Steven Soroka, que fica na Holanda. Né? 3 horas de conversa. Algo próximo de 78 perguntas. Obviamente, o C-Level não pôde participar de uma reunião de 3 horas. E deve ter terminado por volta de meio-dia essa reunião. Meio-dia terminou. Meio-dia 5, o áudio do vídeo inteiro estava transcripted. Meio-dia 10, ele estava resumido. Meio-dia 15, a Letícia tinha os top 10 takeaways. Meio-dia 20, ou seja, 20 minutos depois dessa reunião, todo o C-Level do iFood tinha na sua máquina quais eram os top 10 pontos mais importantes de uma conversa de 3 horas com o maior especialista de food delivery do mundo. Letícia é aquela menina ali que fez sozinha. Parabéns, Lelê. Vamos começar a falar de compra aí. Vamos começar a falar de eficiência para varejo. Vai dar tempo. Cara, isso aqui é a fase 1 do Mario Bros. O que a gente vai fazer? Vai pegar o nosso modelo de inteligência artificial e vai colocar numa ferramenta que todo mundo usa, todo varejista usa. WhatsApp. Beleza, simples. Nada de mais, Gorgel. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 300 mercados, e vai botar o que a gente tem, que é um chatbot tradicional. E vai pegar outros 300 mercados e vai colocar o mesmo chatbot, só que utilizando inteligência artificial. Silêncio. Cara, qual que é a grande diferença disso, Gorgel? A diferença se chama contexto, né? Algo que a inteligência artificial consegue te fazer, e eu uso normalmente esse exemplo, que ela virou para mim e voltou nesse campo daqui,
ela escreveu, por um erro, ela botou um typo falando, puta, eu preciso de uma lata de eu preciso de uma lata de shampoo. Cara, lata de shampoo aqui, ela vai quase que um Ctrl+C, Ctrl+V para uma base de dados, ela não acha essa informação, ela volta e fala, não tenho esse item. E o merchan normalmente tem duas opções, ou te dar uma ruptura, que para ele é ruim, ou ele vira e cancela a compra porque ele não quer ter ruptura, ele quer ter um indicador de que ele não tem ruptura dentro da companhia. A gente está falando de perda de venda. Nesse caso daqui, quando eu consigo ter interpretação de dados, ele te provoca de volta e volta. Cara, você tem certeza que é uma lata de shampoo, não é uma lata de cerveja ou um pote de shampoo? E pode parecer uma diferença boba, só que quando eu coloco esse tipo de inteligência na mão do usuário, eu consigo ter 3 vezes mais conversão do que a conversão que eu tenho quando utilizo um chatbot de inteligência tradicional. E quando eu coloco isso na mão do meu usuário, ele prefere usar esse tipo de inteligência 4 vezes mais do que a outra. Vamos lá, garçom. Vamos ver se o vídeo vai funcionar. Cara, para você começar a brincar com garçom, o que a gente fez foi o seguinte. Eu pedi para o garçom, assim, me indica uma opção barata. Ele me indicou um hambúrguer e um cheeseburger. Cara, vamos apagar isso aqui. Sexta, né? Quinta-feira, eu queria comer alguma coisa mais gordurosa, acabei de voltar de viagem. Cara, me dá alguma coisa com bacon. Ele vai pensar, entender, vai na base de dados do que tem sanduíche de bacon, ele volta lá e pum, pum, solta tudo. Porra, legal, eu quero adicionar então aqui um bacon burger e tudo mais. Cara, eu posso apagar isso ainda ou continuar através de voz e falar para ele o seguinte, cara, tô gordo, quero voltar de viagem, foda-se, eu quero sobremesa. Me dá o que você tem aí de sundae. E mando isso aí para um áudio para ele, ele entende esse áudio, e a partir desse momento que ele entende esse áudio, ele volta com as opções de sundae, eu consigo selecionar aquilo ali, colocar tudo na cesta finalizada e, enfim, encerrar o pedido. Pô, já tá, mas isso aqui é só uma maneira de você, em vez de scrollar, você fazer o pedido de voz. Não parece uma grande diferença. A grande diferença é que hoje todo mundo aqui tem Netflix e fica 7 horas no Netflix e desliga porque não escolheu nada. E essa é a maior dor que a gente tem dentro do iFood, quando você, porra, pizza? Não. Sanduíche? Não. Japonês? Não. Churrasco? Não. Quer saber, eu vou fazer um miojo ou vou fazer um ovo. Esse time to order é um ponto super importante. E quando você reduz esse time to order em 1/3, eu não posso falar de valores, mas a gente está falando de muito dinheiro. Porque são as pessoas que estariam fazendo churn ou pulando fora da plataforma e efetivamente concluindo a compra. Para vocês terem ideia, os restaurantes que utilizaram isso aumentaram 3 vezes o seu weekly orders. Falar de catálogo inteligente. Cara, como é que a gente está botando inteligência artificial nossa na mão de quem não conhece inteligência artificial? Eu viro para esse cara daqui e falo o seguinte, cara, nesse caso aqui a pessoa está vendendo macarrão com cheddar, só. E eu pergunto para ele através de um botão, quer mudar a descrição do teu prato? E ele, vou experimentar. Pum, clicou naquilo ali. A descrição melhorada é um suculento macarrão feito com cheddar, jamaicano, blá, 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 blá. E dá uma descrição um pouco mais, vamos colocar dessa forma assim, mais interessante em relação àquilo. Essa foi a etapa número 1 do projeto. A etapa número 2, a gente falou, cara, porra, essa foto não tá convidativa, né? Então, a gente pegou e falou, cara, vamos pegar a foto dele e quando ele clicar, vamos melhorar essa imagem, né? Não vai dar tempo. Mas, cara, deu muita merda no que aconteceu na hora de a gente fazer isso aqui. Porque, porra, você imagina, o cara, você tá numa loja de Smash, você clicou, quer melhorar a tua imagem? Quero. Aí, porra, inteligência artificial gera um hambúrguer desse tamanho, bonito, lindo. Você, caralho, pede. Aí chega na tua casa o Smash, você fala, porra, tá de sacanagem. Então aqui, pra gente foi um aprendizado muito bom em relação a até onde a gente pode ir com o uso disso. Hoje, o uso que a gente está fazendo de inteligência artificial em relação a isso é praticamente assim, melhorando a imagem, quase como um filtro de um Instagram. Bacana, Gojão, mas como é que isso ajuda a vida do cara? A gente pegou e mostrou isso aqui na mão de 10 mil restaurantes aqui de São Paulo. 75 dos restaurantes falaram, quero experimentar. Quem experimentou, 90% deles falaram, gostei mais, tanto da descrição quanto da foto. E desses que optaram, os caras aumentaram 5% de vendas em um mês. Pô, a gente está falando do cara apertar 2 botões e aumentar 5% de vendas, sem ele saber o que é prompt, chat GPT ou qualquer coisa por trás do gênero. Vamos lá, catálogos PPT. Cara,
uma dor que hoje o restaurante tem, principalmente pequenos restaurantes, o cara tá lá, chapeiro, fazendo hambúrguer. O cara não tem tempo para entrar na porra do aplicativo do iFood e ficar subindo item por item, item por item, item por... Eu quero gastar horas fazendo isso. A solução, hoje ele consegue tirar uma foto, joga isso para dentro de inteligência artificial e isso é automaticamente preenchido e o catálogo dele está pronto dentro da plataforma do iFood. Dora. Tem que falar da Dora, Mia. Cara, quem já conseguiu... Eu estourei tempo. Aline, você me corta a hora que você mandar. A gente pode ser a última? Pode ser a última. Tem mais umas 20, mas pode ser a última. Cara, quem já fez compra de mercado dentro do iFood? Por favor. Tá. Quem que gostou da experiência, levanta a mão. Bem menos. É lógico, cara. O grid de produto do iFood não foi um grid de produto criado para você fazer experiência de compra. Não é um aplicativo para você pedir pizza. Então, pô, fazer compra ali não era uma forma simples. Qual foi a ideia da Michelle e do time na hora de fazer assim, cara, vou criar a Dora? Cara, a Dora a gente criou uma ferramenta de voz para bypassar a experiência de escolha de produto e falar o seguinte, ô Dora, queria fazer um bolo de cenoura. E você faz esse comando por voz. A Dora pensa, entende, ela sabe o que é um bolo de cenoura, ela vai entender aquilo ali e vai falar o seguinte, ó, estão aqui todos os ingredientes que você precisa para fazer um bolo de cenoura. E automaticamente você, plaquinha do encerrar, você consegue ter a tua lista de compras por ali. Qual que é a vantagem de você fazer isso? A vantagem por CX ou por se você pensar em produto é que você eliminou uma etapa da jornada do teu cliente, que é exatamente a jornada de você escolher aquilo. Mais do que isso, você pegou e fez o seguinte, um bot propositivo acionado por comando de voz, que tem entendimento de contexto. Se eu falar aqui para ele que eu quero fazer churrasco para uma pessoa, ele entende. Se eu falar que eu quero fazer churrasco para vocês todos, ele vai entender que essa diferença. E acho que o ponto interessante é que tudo isso está acontecendo como se fosse em um layer off do iFood. E a partir do momento que eu consigo criar esse layer, ao invés de você pegar e entrar em um merchan, fazer aquela lista de compra, puta, ficou caro, você tem que apagar toda a tua lista de compra, entrar no segundo merchan, fazer tudo de novo, você consegue pegar essa informação, jogar para todos os mercados e comparar em todos os mercados aonde que é mais barato, aonde que é mais rápido, aonde que é mais tudo. Aline. Bom, Gurgel, muito obrigada. Vou tomar meu Red Bull, senão... Bom, galera, tem mais uns 20. Quem quiser ver depois os outros, fica super à vontade. Vou compartilhar, deixar a apresentação com a Aline e vocês podem continuar navegando ali pelas experiências. Obrigado. Bom, pessoal, queria muito agradecer aqui essa aula que a gente recebeu do Gurgel. Acho que o grande takeaway aí foi: vamos esquecer PowerPoint, PDF e vamos começar a usar já, né? Infelizmente, a gente está fora do tempo já esgotou. Depois aí o Gurgel vai compartilhar comigo a apresentação e vocês podem entrar em contato comigo e eu compartilho com vocês, tá? Muito obrigada. Valeu, obrigado.